Bom dia a todos, hoje é 30 de abril de 2019 e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão, psicografia da médium Ivone do Amaral Pereira, e o espírito que desenvolve toda a questão do estudo é o Dr. Bezerra de Menezes, tá certo? Enfim, para vocês que vão estar ouvindo o áudio, tem a direta no GE Francisco de Assis, que é a nossa página de Facebook, tá certo? Vamos lá. Vamos pedir a Jesus para nos abençoar. Em nome de Deus, a companhia dos bons espíritos que possam estar conosco, que as irradiações amigas possam chegar aos lares que vão ouvir esse estudo, nos fazendo companhia, e aqueles outros que ouvirão no segundo momento. Que nós sejamos inspirados pelo bem e pelas boas intenções que temos no coração. Que assim seja. Então, pessoal, vamos lá. Sobre perguntas, vocês podem colocar as perguntas aqui embaixo, onde tem um negocinho que se escreve. O tabaroísmo, que não sabe dizer o nome, a janelinha. Ana Lázaro, pois é, né? Eis como diria nossa amiga André, que não está aqui hoje, a mágica, o milagre da internet, graças a Deus, de podermos estudar juntos. Além desse estudo do Dramas da Obsessão, para você que vai ouvir, o GE Francisco de Assis tem estudos cotidianos de segunda a sexta, doutrinários, ou seja, nós nos dedicamos exclusivamente aos estudos da codificação espírita e, tá certo, inventamos vários métodos para ficar interessantes os estudos, com temáticas, enfim. Nós agora vamos começar um projeto novo. Esse grupo funciona pelo WhatsApp de estudos cotidianos, tá certo? Esse trabalho do Dramas da Obsessão, que é agregado aos trabalhos do GE, é um estudo que já é feito de quarta-feira. Nós fizemos hoje por causa do feriado, tá bom? É o feriado amanhã, mas é um estudo que já fazemos há 14 anos. E de uns 5, 6 anos para cá, nós nos dedicamos às obras de Ivone do Amaral Pereira, tá certo? Esse é estudo ligado à mediunidade, vamos dizer assim, do próprio GE Francisco de Assis. Então, Ana, é um prazer te conhecer, tá bom? Nós te esperamos também no Grupo Espírita Giuseppe Moscati, assim que você puder, tá certo? Então, gente, nós vamos recapitulando para vocês que estão seguindo esse estudo. A Ana vai chegando aí. Ana, nós temos esses estudos gravados numa playlist do YouTube, no canal de um amigo nosso. E você pode se atualizando sobre o caso do qual nós vamos tratar. Esse caso se chama Leonel e os Judeus. Uma obsessão, tá? Para vocês que vão ver esse estudo assim agora, a partir de hoje. É um caso nos bastidores, vamos dizer assim, de um centro espírita. Então, a Ivone, nesse período, é a médium que trabalha nessa mesa mediúnica no antigo 1924, 1925, mais ou menos, no interior de Minas Gerais, que eu esqueço o nome da cidadezinha. Deixa eu ver se as meninas do Pautal que lembram. A dona Edna não tá aqui, mas normalmente é ela que lembra para mim as coisas. Cidade de Lavras, no interior de Minas. Então, a dona Ivone ainda era muito jovem, 24, 25 anos, e trabalhava nesse grupo espírita. E o que vocês estão vendo nesse estudo são os bastidores espirituais desse caso que chegou para a dona Ivone através de uma carta, um pedido de um parente que intercedeu por essa família e que ela se interessa. Dr. Bezerra vem a par desse estudo, dessa questão, dessa obsessão, e vai investigar o que está acontecendo. Então, esse estudo não é o que ocorreu com os encarnados, mas toda a estrutura de trabalho de uma reunião chamada hoje, em linguagem do movimento espírita brasileiro, de desobsessão, que seria a reunião
de socorro espiritual aos encarnados e desencarnados também, né? Porque quando nós falamos assim, fica parecendo que é só para os desencarnados. Não é, né? Nós vamos ver que é de interesse dos encarnados vamos dizer assim, esse encontro de energias para que aconteça a paz dos que estão brigando disso, né? Ah, Priscila, que tá de neném. Tá certo, Ana. Então, você vai ter muita ocasião de participar conosco à distância e podendo vir nos encontrar sim pessoalmente. Tá certo? Você vai gostar? O grupo Giuseppe Moscati de Nápoles é uma família, tá sempre aberto a acolher novos participantes, novos amigos, tá bom? Enfim, vamos aqui. Nós estamos tratando as características psicológicas do nosso personagem principal, que é o Leonel, né? O Leonel é o foco dos nossos estudos, ele se suicidou e ele está desencarnado. Se encontra ainda desencarnado e a energia dele, a presença dele junto com a própria filha, que se suicidou também, tempos depois dele, não muito tempo, estava causando, vamos dizer assim, um descompenso na família, tá? Vários outros filhos do Leonel estavam com tendências suicidas, por isso que foi pedido essa ajuda para Ivone e o grupo espírita de Lavras, que esse parente tinha muita confiança. Antes de eu começar, Pri, Fabrícia, poderia copiar esse link para mandar para a Kátia, que a Kátia ela tá tentando entrar, não sei se ela vai conseguir, porque não é simples chegar ao poste da direta, não sei como é que funciona. Enfim. Nós estávamos falando das características da personalidade do próprio Leonel e das características da filha. A esse ponto, Leonel já estava no trabalho dele, sentindo influências dos próprios espíritos para que ele pudesse tirar quantias de dinheiro da empresa que ele trabalhava, porque ele era tesoureiro e ele tinha vício no jogo. Então ele tinha muitos sonhos, os espíritos obsessores faziam ele ter sonhos que Dr. Bezerra, curiosamente, vai chamar de pesadelos. Pesadelos agradáveis, nos quais ele era rico, ele ganhava somas enormes, enfim, induzindo a acreditar até que estava tendo uma premonição, né? Vocês imaginam? A pessoa fica sonhando repetidamente esse tipo de situação e ela vai acreditar que está, vamos dizer assim, sendo agraciada, é uma premonição, então eu vou continuar tentando. Mas fazia parte do processo obsessivo de Leonel. E Leonel começa a tirar dinheiro da empresa com o intuito não de roubar. Ele tinha o intuito, assim como a maioria dos viciados em jogo, né? De dizer assim, tá bom, eu vou tirar agora e amanhã eu trago uma quantia boa de volta, boto no lugar. E fico com o que eu ganhei, né? De lucro. Tá bom. Vamos à leitura do livro e aí nós vamos conversando, tá bom? Os dias, pois, assim se sucediam sem alterações para Leonel e sua filha. Este tornou-se neurastênico, irritadiço. Não falava a amigos, não mais cumprimentava os próprios companheiros de trabalho. E a todos os instantes, com a mente assoberbada de preocupações, segredava-lhe a intuição das trevas na sugestão de perseguidores implacáveis. Retira outras importâncias. Hás de recuperar tudo. A sorte hoje será tua. Recuperarás tudo e reportarás na caixa o que foi tomado de empréstimo. Cada um tem o seu dia. Hoje é teu grande dia, para obter-lhes fortuna e recompensas felizes ao muito que tens sofrido. Eu nessa leitura, né, Isabela, Fabrícia,
A Andréia tá aqui também, vocês estão no Pautalk, né? Eu percebi também nessa leitura, viu, meninas, o seguinte, que o fato dele ficar neurastênico e ele ter ficado com introspecção fez com que, isso é uma tendência do caráter dele, né? O assédio fazia com que ele ficasse, vamos dizer assim, atordoado. Mas o fato dele ter ficado neurastênico, irritadíssimo, por causa dessas noites mal dormidas, né? A Andrea falou semana passada que ele com certeza não dormia bem, ele não conseguia cumprir o papel dele nem de marido para a própria esposa, com os filhinhos, enfim. Ele não estava se socializando, ele estava fechando dentro das suas próprias angústias, porque ele não expunha para os outros. O que é que acontece com isso? Ele, como ficou muito interiorizado na revolta, né, André? Como ele ficou muito interiorizado, ele abriu mais ainda campo para as sugestões espirituais. É como se ele tivesse se isolado da realidade de convivência humana. Em linguagem espírita, se chama vida de relação. Vida de relação, vida objetiva, que é quando nós interagimos com o mundo. Nós acordamos do corpo físico e nós assumimos a nossa realidade de encarnado, seja no papel que nós nos encontremos. Então, isso é vida de relação, vida objetiva. E ele, o que é que ele fazia? Ele mecanicamente fazia as coisas que ele tinha que fazer, já não estava fazendo bem, né? A leitura da semana passada nós vimos. E o que é que acontece? Ele ficou introspecto. Quando ele ficou introspecto, ele ficou muito mais favorecido para aquela influência. A Andrea colocou pra gente, será que também porque ele sentia inconscientemente que era um erro? Ele deveria sentir com certeza, né? Um chamado da própria consciência, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Mas aquele agir dele da introspecção fez com que ele não interagisse com o mundo externo, ou seja, com a vida de relação, né? Então ele estava mais entregue a diálogos mentais, que nos leva a observar que nós seríamos mais sábios se nós observássemos isso, né? Existem momentos de introspecção nossa que é sadio, nós necessitamos dele para meditar, para avaliar nossas ações, mas existe um limite para isso, né? Onde a situação pode ser confundida e passar a ser patológico. Esse fechar-se demais na concha. Aí o que é que ele faz? Fechando-se, no caso dele principalmente, a Andrea colocou ali pra gente no Pautalk, observar os diálogos mentais. Exatamente. Porque, como nós aprendemos, nenhum espírito bom dá conselho ruim, mesmo que seja para favorecer você. Nesse caso, esses espíritos eram malfazejos, ok? Mas pode acontecer que espíritos familiares, espíritos simpáticos, que nos queiram bem, possam dar conselhos para o nosso interesse pessoal, mas que desfavoreça o outro, ou alguma coisa, ou a sociedade, lesar de alguma coisa um conjunto, né? Então, poxa, o espírito quer bem a mim, mas ele não tem muita noção de lei de Deus, porque ele também está crescendo. Não é porque ele é espírito que ele sabe de muita coisa. Então, o que é que ele faz? Ele pode te aconselhar alguma coisa que não seja tanto legal assim, que vai em prejuízo a outro. Então, um espírito bom de fato, ele jamais pode, quer dizer, bom de fato a título evolutivo, tá bom? O espírito pode ser até, Kardec usa uma expressão para classificá-los, ele poderia ser benévolo, mas muito ignorante, tá? Ele poderia ter ignorância das leis de Deus, não compreendê-la, e aí aconselhar a seu favor e contra a muitos princípios éticos que deveríamos seguir, né? Então vamos ficar de olho nisso aí, de nós
fazermos atenção a esse diálogo mental. Então, o que é que fazia o Leonel? Ele ficava introspectivo, e no que ele ficava introspectivo, simplesmente ele dava mais abertura a esse diálogo mental, como se ele entrasse numa simbiose e se associasse a essas entidades, tá certo? No caso do Leonel, muito mais grave, porque era uma obsessão caracterizada que o acompanhava desde pequeno, muito antes, né? Por desvios de conduta dele, por um comportamento mal em uma encarnação anterior, tá certo? Então, a obsessão, e nós já tínhamos falado em estudos anteriores, ela normalmente, não é sempre, mas normalmente é agregada a uma vingança anterior, tá? Normalmente. Então, nós podemos ter, por exemplo, alguns assédios momentâneos, mas uma obsessão caracterizada normalmente é agregada em uma vingança anterior. Normalmente, não sempre, tá certo? Deixa eu olhar aqui vocês que estão dizendo. Gente, tá. Oi, Kátia, tudo bom? Chegou, belezinha então. Olha ela aqui, tô vendo a tela de vocês, tá certo? Bem-vindas. Então, essa é a questão do Leonel. Vamos ver o que é que tá acontecendo. Vocês viram o conselho que os espíritos deram para ele, né? Aparentemente seria uma coisa legal, mas o jogo em si é uma coisa legal? Pode dar prazeres momentâneos, não é? Uma ilusão de que é uma coisa boa, mas não é. Causa prejuízo aos outros e a si. Então, esse conselho não é um bom conselho. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Desculpe, vamos salvar o estudo aqui pro Gé. Voltando na nossa segunda parte do estudo, vamos lá. No entanto, perdia ainda e sempre, porque o perseguidor o acompanhava à mesa das cartas para não deixá-lo ganhar, o que o obrigava a excepcionais habilidades profissionais para encobrir a própria falta aos diretores da firma, através da escrita que como principal guarda-livros fazia, e longas horas de meditações e mutabilidade expressiva sobrevinham para a inquietação de toda a família. Ele ficava meditando e mudo na família. Ele tinha muitos filhos, a esposa. Então, imagine aquele pai de família que vem para casa e fica mudo totalmente. Não troca nenhum tipo de ideia. Lembra que a gente tinha falado lá? Se fechava naquele diálogo mental com essas entidades. Até que finalmente chegou o dia em que tudo se esclareceu, tal como desejara o obsessor. Não vendo Leonel outro alvitre para a desgraçada situação, a não ser a prisão ou o suicídio. Então ele teria duas opções na cabeça dele, né? Na cabeça dele ele tinha duas opções. Ou ele ia preso, porque já que ele não tinha ganhado o dinheiro para recolocar na empresa, né? Porque por mais que ele fosse cheio de boa intenção, o inferno está cheio, já se diz, né? Ninguém o iria compreender. E aquilo seria roubo. Ele ia passar por ladrão. Eu fico imaginando quanta fascinação deve existir nesse tipo de comportamento e quanto isso deve ser muito mais comum do que a gente imagina, né? Pessoa tem uma ilusão de que está fazendo o bem, fazendo o mal. Não, eu estou fazendo bem aqui, mas vai favorecer a uns, a outros, isso também não é o bem, não é pensar na minha família, não é pensar no meu contexto social ali restrito, mas todo tipo de bem que possa prejudicar outros, ou até um outro só, não é um bem de fato, né? Não é um bem, é uma coisa que está criando o mal.
E André colocou pra gente ali, que no fim prejudica toda a família, né? Então, na cabeça dele, ele tinha duas opções na cabeça dele, né? Ou ir preso, porque ele iria preso, ou se matar. Na verdade, o objetivo dos espíritos que estão já maquinando isso há muitos anos era isso, coisa linda de mamãe, os passarinhos que vêm ali. Vixe! Não resisto, né? Era lavar a cabeça dele, né? Foi uma coisa muito lenta, não é de um momento para outro. A Ana colocou ali para nós. No meu evangelho ontem, a palavra foi não acreditar em todos os espíritos. No evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, que é o capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas. Sim, mas testai se esses espíritos vêm de Deus. Isso é uma fala, inclusive, do apóstolo João, evangelista, né? Que faz essa colocação e que normalmente tenho visto se repetir em comunicações mediúnicas, os espíritos falarem isso. A Andrea colocou ali pra gente, eu vou olhar a tela do Pautal, tá? Aqui em São Paulo ainda é muito comum gastar tudo com caça-níquel, muito triste, sim, existe uma patologia, né, muito grave disso tudo. E aqui também existe demais. E você vê, por sinal, porque está sempre agregado a uma questão social e de que a pessoa acha que ela vai melhorar a sua própria vida e diz que está se distraindo, né, para isso. Aqui, não sei aí em São Paulo, aqui na Itália, Nápoles, alguns homens, mas eu percebo nessas maquinazinhas assim, muito os aposentados, os anciãos, com aquele dinheirinho pouco, que eles têm aquele sonho que vai multiplicar, perdão, para poder ajudarem a própria família, né? Vamos lá. Então, ele tá com a mutabilidade, ficou calado em casa, até que finalmente chegou o dia em que tudo se esclareceu, tal como desejara o obsessor. Não vendo Leonel outro alvitre para a desgraçada situação, a não ser a prisão ou o suicídio. As importâncias de que lentamente se apossara montavam cerca de 200 contos de réis, valor da época, né, 200 contos de réis. Soma que então representava apreciável fortuna, impossível a um funcionário das suas condições obter para saldar uma dívida. O infeliz, livre pensador, então desamparado de quaisquer forças de reação, porquanto nem mesmo uma fé religiosa jamais concordara em cultivar, preferiu o suicídio, assim se curvando, ato por ato, atitude por atitude, às sugestões do inimigo invisível, que realmente só desejava desgraçá-lo. Silenciaremos, porém, sobre os detalhes dolorosos desse imenso drama, rico em testemunhos da atuação obsessora sobre um médium passivo que se ignorava, a fim de a este não identificar, faltando com a devida caridade ante suas imensas desgraças. É dura. Dr. Bezerra, apesar de ter contado isso para nós, se limita em alguns detalhes para não expor a personalidade de Leonel e não expô-lo, né, demais, porque já até estava demais, né, falando, mas até onde ele podia, para não expor. Eu queria trazer aqui para vocês um pedacinho aqui do Livro dos Espíritos, tá? Que é uma perguntinha assim muito, que vocês todos sabem, tenho certeza disso, mas vamos falar, porque não custa nada, né?
é a 459, que é um capítulo, o Livro dos Espíritos é para ser estudado de ponta a ponta, várias vezes e por toda encarnação, tá? Como todos os outros livros. Por sinal, vou fazer uma propaganda, viu, Andréa? Vamos vender o nosso peixe. O José Francisco de Assis vai começar um projeto, a partir da semana que vem, em maio, de estudar todo o Livro dos Espíritos, tá certo? Segunda, quarta e sexta, para Isa. Segunda, quarta e sexta nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. E quarta e quinta nós vamos fazer um trabalho temático. E o nosso trabalho temático já foi escolhido de quarta e quinta, vai ser sobre a proteção dos espíritos na nossa vida. Então, assim, apesar de nós estarmos falando, gente, nesse momento, que é aqui, ó, o livro Dramas da Obsessão, um caso de obsessão, enfim, muito doloroso, muito sofrido, mas se nós observarmos, existe todo um parâmetro de cuidado. Então, nós não estamos alheios aos cuidados de Deus, nem da espiritualidade, nem o Leonel, não é isso? Nem o Leonel. Se está acontecendo isso, chegou a hora de uma prestação de contas e nada é eterno, nada é para sempre. Então, o Dr. Bezerra, ele conclui, diz assim, de um médium passivo. Isso não dá para vocês uma coisa estranha? Vocês não ficam com a duvidazinha? Então, o Livro dos Espíritos, no livro segundo, é o capítulo 9, tem, assim, um trecho em diante, vamos dizer, que se chama Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Influência oculta. Nesses anos nós temos muito falado disso, da influência oculta, que seria essa singeleza de atuação no nosso psiquismo, sem ter a ostensividade, tá certo? De uma comunicação. Então, a sutileza seria a expressão mais adequada. Então, a 459, você espírita sabe disso, eu tenho certeza? Os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, ou seja, gente, peraí, no nosso pensamento, aquilo que eu estou pensando e no meu ato, na minha ação, aquilo que eu faço, né? Deixa eu olhar as meninas aqui da página. Julie, todas as vezes que temos pensamentos negativos para nos prejudicar, quer dizer que são espíritos obsessores, mesmo sabendo que vai me fazer mal, é mais forte? Então, Kátia, assim, pensamentos negativos quais? Porque podem ser espíritos obsessores, sim, no sentido de uma vingança do passado, ou podem ser assédios intermitentes, porque também existem espíritos invejosos. Existem espíritos que eles têm inveja do bem, inveja de que a pessoa esteja indo para frente, que a pessoa esteja se melhorando, existe isso. Só que eles atuam em nós, aí que está o X da questão, né? Eles atuam em nós por uma abertura que eu dou. Ele vai estar sempre agregado em mim, em alguma coisa em mim. Porque se assim não fosse, nós entraríamos vamos dizer assim, num fio de pensamento de injustiça. Ou seja, Deus saiu para tomar um cafezinho e me deixou ao dará, porque Deus nem tá, né? Ou o nosso espírito protetor, que é sempre superior a nós, foi bater papo ali na esquina, fechou o olho e não viu. Então, existe sempre uma razão de agregar no nosso psiquismo. Uma tendência caracterial, umas emoções que nós cultivamos, frustrações que nós temos, medos, fobias. Então, pode acontecer também que sejam espíritos invejosos do bem e que por essa tendência nossa mesmo pessoal, eles se agreguem e consigam atuar no nosso psiquismo. Então, duas são dessas situações. A vingança, quando ela é caracterizada, a vingança do passado, como nós tínhamos falado, é uma coisa mais complexa, para que a gente possa, vamos dizer assim, desvincular da atuação do espírito em nós. Aquela por simpatia que pode acontecer, é mais, vamos dizer assim, usar a palavra fácil, né? Porque
Porque se você vai mudando mais facilmente de gosto, como é que a Andrea fala? É sintonia, né? A nossa sintonia, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente cultiva, os sentimentos, os perdões que nós demos. Enfim, é como se nós nos liberássemos de cascas que nos bloqueiam. Caem essas cascas e nós vamos dando uma melhorada. Com obsessão por vingança também. Só que o processo, logicamente, é mais longo, mais complexo. Só isso, tá bom? Deixa eu ver as meninas aqui do Pautal. Deixa eu botar a telinha aqui. Olha lá, André disse pra gente assim, ciúme, inveja, desestabiliza mesmo. Tá, vocês estão curiosos para saber a resposta da 459? Vamos lá. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, muito mais do que pensamos, né? Eles estão nessa interação conosco dos nossos sentimentos. E aqui mais adiante vai ter assim, ó, a 464, tá bom? Sempre no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é dividido por números, então a 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Vamos ver? Estudai o caso. Os espíritos bons só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Olha só, por que cabe a nós? Porque é um trabalho nosso. Somos nós que temos que ter habilidade mental, utilizando o nosso livre-arbítrio, né? Para poder, olha só, nós temos intelectualidade. Nesse ponto da nossa evolução, já conseguimos distinguir muita coisa. Já dá para saber o que é o bem, o que é o mal. Nós vamos nos instruindo. É por isso que o estudo e a instrução é ferramenta de ação. Porque se a pessoa ela se agrega somente em ações externas para ser ajudada, eu vou dar exemplo. Deixa eu ver. Eu, Juliana, me apoio para eu ser feliz e ser ajudada no palestrante tal. Eu acho que é ele que vindo comigo vai resolver minha vida. Ou o médium fulano de tal. Eu pego a minha responsabilidade ou trabalhos que se fazem em religiões diversas, banhos, isso e aquilo outro. Eu pego a minha responsabilidade e dou na mão de outro. Ou a missa que eu mando fazer por mim, não é? Eu pego aquilo que é o meu trabalho e dou na mão de outro para ele resolver para mim. Porque é mais fácil que eu empurre para que um outro resolva. E onde é que eu caio nessa? Eu caio em criar uma idolatria. Eu fico depositando na mão do guru a resolução dos meus problemas que só eu posso resolver. Eu posso receber, sim, ajuda para tal situação. Então, o estudo e a instrução nos instrui, ferramentaliza mesmo. É como se desse enxada, picone, que mais, gente? Aqueles instrumentos e tal, para você ir, correr e arar o seu terreno. Para que você possa plantar as suas boas sementes, porque a semente é de Deus. Deus lhe dá semente. Vocês lembram aquela parábola da semente? Deus dá semente para você, o talento, e vamos ver o que é que você vai fazer com ele. Então, vamos multiplicar esse talento, mas o terreno é o meu. E eu vou trabalhar isso com o meu suor. Então, o palestrante, o médium, o religioso que seja, ele vai me ajudar para que eu saia com as minhas próprias forças e méritos do problema. Mas eu preciso fazer. Ninguém pode fazer por mim. Por exemplo, um exemplo muito básico. As nossas necessidades fisiológicas, alguém pode fazer por nós? Não. Só nós podemos fazer. É mais ou menos isso aí. Você vai fazer por você. Se você sente fome e alguém come a comida por você, a sua fome passa? Não.
porque é você que precisa se alimentar. E pegando a metáfora dos alimentos, né? Deixa eu ver André aqui. Pegando a metáfora dos alimentos, né, André? Até para comer, nós temos que ter todo um trabalho. E que é um trabalho que começa lá atrás, de quem cultivou, seja a planta, o cereal, que cuidou do animal, que abateu o animal, para que eu possa chegar e alguém que distribuiu. É todo um trabalho. Olha a lei do trabalho de novo, viu, André? Isso me persegue. É todo um trabalho construído para que eu vá trabalhar também, para fazer a minha comida e eu possa me alimentar. Inclusive levantar o garfo para levar a comida para a boca. Mastigar e comer. Dito isso, nós podemos perceber o quanto é importante a nossa autonomia para que nós possamos nos melhorar. Então, o estudo e a instrução, isso por sinal, gente, é uma filosofia, já é Francisco de Assis. Estou com minhas companheiras que estão aí, que trabalham junto comigo, porque nós trabalhamos em grupo, né? Somos várias mentes que trabalham em conjunto, e elas sabem muito bem disso. Um dos fatores de tratamento espiritual do GE é a instrução. Talvez a primeira, porque através desse cotidiano de estudo é que a pessoa vai se analisando, ela vai se cuidando e ela vai estudando a si mesma, né? Mas assim, vou pedir um minutinho para vocês para eu poder salvar isso aqui. Voltando no nosso estudo, então, a nossa filosofia de trabalho é justamente isso, criar na pessoa um conhecimento, mas não um conhecimento estéril. Porque alguém pode dizer assim, né? É só estuda e nada de caridade, né? Mas não é assim. A pessoa, ela vai se instruir, se preparar como ser humano no mundo para que ela possa agir lá fora. Porque se você tiver seu coração para ser operado, você não dá na mão de um aluno que passou no vestibular de medicina. Você vai dar para um cirurgião, né, que ele tem um conhecimento de cardiologia, para que ele possa fazer isso. Isso em qualquer lugar da vida, em qualquer coisa. Nós temos que ter uma preparação para que possamos caminhar, melhorarmos, né? Então tá. E aí tem a pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos continuar lá, porque como Dr. Bezerra vai tocar nesse assunto e dizer assim, primeiro ele conta, né, toda a história do Leonel, da infância, tal, até o momento que ele vai se suicidar. E a Kátia, e nós estamos falando de pensamento, e a Kátia tocou no assunto do pensamento, a Andrea falou que nós temos que fazer atenção a esses diálogos mentais, nada como aproximar-nos dos estudos espíritas em bases doutrinárias, que não tem fonte melhor de esclarecimento do que o estudo doutrinário em si por si, com a base da própria revelação espírita. Não é verdade? Então vamos lá. 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal para que sofrais como eles sofrem? 465A. Eu vou explicar uma coisa a vocês. Quando o cara fazia uma pergunta que ele achava que tinha que fazer mais alguma coisa para completar, aí vocês vão ver. 465A, 465B, vamos lá. Isso diminui seus sofrimentos? Poxa, os espíritos influem ao mal para fazer com que a pessoa sofra tanto quanto ele. Isso ajuda a que ele sofra menos, por exemplo? Resposta: não. Fazem-no por inveja ao verem seres mais felizes. 465B. Qual a natureza do sofrimento que querem que os outros experimentem? Porque é curioso, né? Vocês não acham curioso que tipo de sofrimento é? Que tipo de sofrimento os espíritos desejam infligir-nos, já que eles sofrem? Será que é a falta de alimento? Será? Será que é a falta daquele namorado que nos deixou?
Será que que me dá mais ideia aí, gente, pelo amor de Deus, faltou ideia. Será que é não ter aquele emprego que a gente queria ter? Será que é isso? Todas essas circunstâncias são situações do cotidiano da vida material. Será que é isso exatamente? Vamos lá a resposta. Qual a natureza do sofrimento que querem que os outros experimentem? Os que resultam dos seres de ordem inferior afastados de Deus. Então, vocês lembram que estar afastado de Deus é um problema, causa sofrimento. Então, é um sofrimento, mais do que tudo, moral. É um sofrimento ligado à moralidade. Então, assim, eu posso até não ter aquele emprego que eu desejo. Mas, às vezes, aquele emprego que eu desejo não é o melhor para mim, né? Às vezes, aquele emprego que eu desejo, Deus já sabe que o que é melhor para mim é a situação X. Se eu buscar e encontrareis, né? Se eu busquei, eu fiz tudo, eu tô fazendo, não tá dando certo, existe aí alguma coisa que nós temos que refletir. Exatamente, André disse ali pra gente os pais que queriam estar, não é? A gente deseja aquele pai, aquela mãe, não foi aquele. Pois é. É todo um sofrimento moral, né? Exatamente. Vamos lá. Nós estamos falando da questão do sofrimento moral, né? O fato de sofrermos moralmente aquilo que eles estão longe de Deus. Porque quando nós saímos da conexão com Deus, ou seja, o caminho reto, vocês lembram da semana passada, não vou desenhar de novo não. O caminho reto e pega os atalhos. Quando nós nos distanciamos das leis de Deus, nós entramos em sofrimento. Porque não nos sentimos completos, não tem felicidade. Porque estar contra o Criador é jogar no time para perder. Prejudicar outros, a outrem, é estar fora dessas leis. E é jogar no time para perder. Eis porque a infelicidade, né? Eis porque sentimos esse mal-estar. Então, Karine, bom dia, amiga. Escuta, caiu a conexão primeira? Foi, a Priscila caiu e tal. Quando divide para as meninas, esse é um novo. Infelizmente, cortou. Aí vai ficar em 2. Tá bom? Tá certo. Vamos lá. Então, aquilo que eu queria ler para vocês, já li, tá certo? No Livro dos Espíritos. Vamos colocar o livro aqui. De volta. E vamos voltar no que ocorreu com o Leonel. No entanto, uma vez tombado para sempre o próprio corpo carnal, o que Leonel encontrara como o espírito, fora o prosseguimento da própria vida que tentara destruir para evitar desonra. Assim, os mesmos dissabores, angústias e preocupações, gravados por uma hipersensibilidade torturante, como pelas penosas impressões físico-materiais oriunda da violência do choque traumático derivado da morte prematura. Ora, compreendendo que à frente de tão deplorável estado nenhum outro concurso seria tão eficiente para socorrer o atribulado suicida como o daquela que fora a sua genitora. O meu assistente dela se valeu para a retirada do mesmo do local sinistrado, certo de que o infeliz infrator a ela se confiaria de boa mente, sem levantar suspeita de cumplicidade com a polícia, como suporia de qualquer outra individualidade que se apresentasse no intuito de ajudá-lo e de se afastar dali. Efetivamente, a ele se chegou, desenvolta e diligente,
aquela que na terra o embalara no seio como mãe devotada, e com autoridade exclamou, como a não permitir réplica. Então, ele vai falar do depois, né, do sofrimento do Leonel, pós-morte. A morte por suicídio, e nós sabemos, causa sofrimentos profundos, muito maiores. A primeira desilusão de ver-se vivo, quando na verdade você queria sumir, parar de sofrer, e você vê o sofrimento muito pior, né? Porque você infligiu, você faltou de fé, de coragem, você infligiu a Deus, você incitou a Deus, né, a desistir de viver. Porque só Ele pode decidir por ti quando é a hora de fechar os olhos da matéria para voltarmos ao plano espiritual. Isso cria um problema consciencial muito profundo. Então, o espírito sente mesmo dores atrozes morais, de culpabilidade, porque ele fica vendo aquelas cenas que se repetem, da ação dele, é como se ir contra o seu próprio corpo, que é assim, gente, o nosso corpo não é nosso. Nós estamos morando nesse corpo, que é um empréstimo divino, para que você possa atuar no mundo material e crescer. Se uma empresa pega um carro e dá para você, e fala, ó, eu tô te dando esse carro para você trabalhar. E você pode usar ele, faz aquilo que tem que fazer para executar o teu trabalho. Mas o carro não é teu. É da empresa. Então, nosso corpo físico não é nosso. É um empréstimo divino para que nós possamos executar o nosso crescimento no mundo, que é a evolução do espírito. Deixa eu dar uma olhadinha no pautal. Tá bom, tá belezinha aqui. Oi Pri, oi Kátia, bem-vindas de novo. Deu problema na conexão. Tá bom? Então, assim, ele teve sofrimentos muito grandes, chama repercussão, né? Ele teve a repercussão do ato, a mente do espírito, com aquela repetição, aquele sofrimento. Então, Dr. Bezerra coloca a mãe dele para poder atuar com ele, assim, como figura visível, né? Porque tinha, vamos dizer assim, oi Ana, bem-vinda de novo, caiu. Para ele ter, assim, vamos dizer, ascendência, né? Ascendência sobre ele, a mãe. Em muitos socorros espirituais, as mães, elas ajudam, elas interferem. Se não é a mãe biológica, a mãezinha que criou, a avó. Então, vai ter sempre essa autoridade de valor da tua vida, do mundo, para poder falar contigo e ter aquele peso. Isso em várias situações de socorro, não só aquela de suicida, né? Então, olha a fala da mãezinha. Acompanha-me, Leonel, basta de desatinos, venho buscar-te. Vai seguir comigo. Estás enfermo e precisas tratar-te. Trago-te um médico, ei-lo. Confia nele, nada desagradável sucederá. Vamos. Já fala da mãe, que é o primeiro contato, né, de Leonel, para que ela pudesse confiar no médico, que era Roberto de Canaleja, estava ali, né? Confiante e submisso, e como aturdido por um estranho pesadelo que principiava a se desvanecer, o suicida estancou o pranto. Qual menino que se cala, ouvindo o balbucio materno dentro das inquietações da noite. Assim, apresentado, Roberto amparou bondosamente, compreendendo-o vacilante e atordoado, enquanto Alcina, que era a menina, né, a filha dele que se suicidou também, enquanto Alcina, ainda amadorrada como em estado de coma, igualmente se sentiu transportada como presa de um pesadelo indecifrável. E lá se foram todos,
abandonando o cenário apavorante de um drama dos mais patéticos que os incidentes terrenos costumam apresentar, a contemplação dos trabalhos espirituais. Isso me lembra um caso que aí eu vou chamar a Andréia, vou chamar a Isabela em causa, de um trabalho mediúnico que nós fizemos. Assim, em trabalho mediúnico, nunca vi vírgula, porque eu vou dizer a vírgula, a presença materna não conseguiu dobrar o filho. Só uma vez, eu vou falar disso, só uma vez a mãe argumentou com esse rapaz, que era um espírito que se apresentava ligado assim a situações de tráfico, sabe? Esses jovens que desencarnam nessa situação. E essa mãe, né? Vocês lembram desse caso, André e Isabela? Ela veio e tentou com ele diretamente e tal, e ele quase cedeu, mas ele ainda, pela força do orgulho, não baixou a guarda, e ele vai embora, se retira, e a mãe continua dando a comunicação em prantos, e muito triste por não ter conseguido. Aí eu me lembro que aí chora todo mundo, né? Chora médium junto com o espírito, choram os outros que estavam do lado, chora o doutrinador, chora todo mundo, porque é uma situação extremamente comovedora. E ela finaliza, né, André, agradecendo todo mundo e tal, sabendo, eu me lembro assim que ela tinha dito que estava valendo, porque tinha plantado aquela semente nele e que logo logo ia brotar, logo logo aquele fruto ia nascer, né? Então vamos concluir o nosso estudo de hoje. A André disse ali pra gente que toca. Não, André disse ali pra gente que é lindo esse amor severo e eterno ao mesmo tempo. Ele não tem forças para desobedecer por causa da autoridade, né, André? E toca o coração, sim. E a misericórdia de Deus, através do amor, meio humano, meio divino. Inclusive, meninas, tem uma fala de Kardec linda que tá na Gênese. Vou ver se eu vou achar para vocês. Porque se eu disser com a minha boca, talvez eu não fale corretamente. Tá certo? Então, tá na providência de Deus. Peraí. Eu vou achar que é para eu poder ser fiel ao que eu vou falar. Eu queria aqui, deixa eu ver. Não é que eu vou demorar procurando para vocês. Kardec, ele é um espírito muito de caráter, muito forte de caráter. Então ele, além disso, que parece transparecer uma frieza, ele era extremamente, vamos dizer assim, de fé e carinhoso. Se percebe, né? Por sinal, quando alguns amigos dele encontravam-se com ele à noite, no momento do desdobramento, e o via, vamos dizer assim, mais solto, mais alegre, diferente quando ele estava no corpo físico, né? Que ele era mais, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer, Andréia? Me ajude aí, vamos chamar os universitários, a Bela. Seria mais fechado? Oi, Ticoteco, tudo bom? Então, eu tô querendo achar, mas vocês acreditam que eu vou ter que falar pela minha boca? Porque eu não tô achando aqui. Eu sei assim, que ele diz o seguinte,
que através da mulher, Deus toma conta das criaturas. Eu não achei, não tô achando, não sei porquê. Só porque eu tô querendo, taciturno, sombrio, Através da mulher, Deus toma conta das suas próprias criaturas, mas eu tô falando de memória. Eu vou concluir, olha a definição aqui, que maravilha. Diante desses problemas insondáveis, que ele fala da magnificência de Deus, a nossa razão deve humilhar-se. Deus existe, não há como duvidar disso. Por sua própria essência, ele é infinitamente justo e bom, e a sua solicitude se estende a tudo. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, ele pode querer, razão pela qual devemos confiar nele. Eis o essencial. Quanto ao mais, esperaremos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Isso é uma fala de um homem que viveu no mundo, de um espírito que tomou um corpo e viveu no mundo e que deixou esse legado para nós, sob a presidência do Espírito de Verdade, sob a presidência de Jesus. Agradecemos a companhia de todos e vamos orar, né? Agradecer aos bons espíritos, a presença, aos nossos espíritos familiares que conosco estiveram, que com vocês também, canto a canto, e que nós aproveitemos esses momentos de reflexões no qual nós, apesar de ver toda uma bola de neve de situação no qual o próprio Leonel se envolveu, percebermos o quanto Deus é atuante na nossa vida, na vida do Leonel, e o quanto é justo e bom para todos nós. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, Tico-Teco, sim, porque começa às 7 horas da manhã no Brasil, tá certo? Meio-dia para nós aqui na Europa, na Itália. Tá joia? Enfim, pessoal aí do GE Francisco de Assis, que nós estamos transmitindo agora ao vivo pela página GE Francisco de Assis. Enfim, nós nos veremos semana que vem. Beijo a todos, pessoal, e muito obrigada. Como diria minha amiga Adriana, paz e bem. Tchau, pessoal. Beijo a todos, meninas. Paz e bem. Como é que eu não achei?